Afinal de contas, o que é o borderline? Quem inventou isso? Isso existe? É isso que a gente vai conversar aqui hoje. É a intro do canal. Zoeira. Ok. Eu vou tentar trazer um pouco de informação nesse vídeo, porque os outros vídeos são basicamente sobre mim e a minha experiência. E eu não achei que ninguém assistiu, então as visualizações, apesar de serem baixas, elas são bem altas, porque eu esperava, tipo, sei lá, 5 visualizações no máximo, sabe? Aqueles vídeos que não pega nenhuma visualização. E eu peguei algumas visualizações, e por mais que isso não vai me trazer retorno financeiro, e talvez não importe tanto, eu queria fazer algum vídeo mais informativo, já que tem gente assistindo, né, pra aprender alguma coisa. Porque eu não sei se vocês estão aprendendo alguma coisa com os meus vídeos. Sim, se alguém tá surpreso, não existe uma verdade absoluta do que é borderline. Não existe uma verdade absoluta. Até porque borderline é uma coisa que a gente inventou, uma palavra que a gente inventou para categorizar um certo tipo de comportamento, certo tipo de padrão na personalidade das pessoas. É, assim como todos os transtornos a gente inventou, assim como a língua, assim como as palavras, assim como um travesseiro, uma roupa, a gente inventou, não existia, a gente inventou. Então, vamos partir desse princípio. Mas é quando a gente fala de transtorno de personalidade borderline, é fácil a gente imaginar que é uma coisa fixa, que eu acho que vocês que estão aqui já têm alguma ideia do que seja. É como se sempre existisse. Só que a história mesmo mostra outra coisa. O borderline, ele não é uma coisa que foi descoberta pela psiquiatria. É uma construção que nasceu em determinados momentos culturais e ganhou força em sociedades específicas, principalmente nas sociedades ocidentais do século XX, ou seja, a partir de 1901. Isso não tira a realidade do sofrimento, não entendo mal. O sofrimento de quem tem borderline é real. A gente só vai desvendar da onde que vem isso. Se vocês ouvirem um gato, ignore. É, isso tira só a ilusão de que o sofrimento sempre foi entendido da mesma forma. Ok? Então isso não invalida o sofrimento da pessoa. Somente tira a ilusão de que sempre foi visto da mesma forma pela sociedade. Antes de existir esse nome, já existiam pessoas intensas, vulneráveis, distribuídas entre extremos emocionais. Só que isso era descrito em outras palavras. Por exemplo, histeria, melancolia, temperamento volátil, insanidade moral. O que hoje a gente chama de intensidade, instabilidade afetiva. Era interpretado como falha moral, como fraqueza de caráter ou como histeria feminina. O fenômeno existia, mas a moldura dele era outra, entende? Ok, então, no começo do século XX, então até o século XIX, ou seja, até 1900, não existia essa denominação borderline, não existia isso. Mas no começo do século XX, ou seja, a partir de 1901, a psicanálise percebeu que havia um tipo de paciente que não se encaixava nos modelos clássicos. A psicanálise, não a psiquiatria. Presta atenção. Essas pessoas sofriam demais, reagiam com intensidade, tinham medo de perda, mas não perdiam a noção da realidade. Elas não eram psicóticas e nem neuróticas. Eram algo no meio. Ok, então o que é psicótico e neurótico? A neurose é quando a pessoa tem muito sofrimento, ela sente sofrimento, sofrimento real, mas ela mantém totalmente o contato com a realidade. Agora, a psicose, as pessoas psicóticas, elas perdem o contato com a realidade, vivenciando delírios e alucinações.
Então, isso é um resumo do resumo. Aí você me pergunta, mas você falou que o borderline tava no meio dessas duas coisas. Mas como assim? Borderline não tem delírio, não tem alucinação? Sim, não tem delírio e alucinação, mas perder o contato com a realidade não é só ter delírios e alucinações, é também ter crenças falsas. Por exemplo, acreditar que uma coisa é real quando não é. Por exemplo, acreditar que os seus amigos estão falando mal de você pelas costas. Interpretar um sinal de uma pessoa para outra de uma forma que não é, entendeu? Tipo, acreditar em coisas que não são reais no geral. Entende? Ou ter a crença fixa, por exemplo, de que existe bem e o mal preto e branco, entendeu? Enfim, é sobre isso. Então, pelo borderline ter sido identificado, primeiramente, o comportamento como uma coisa que não era nem psicótica, nem neurótica, era algo no meio, ele recebeu o nome borderline, é, entre borderline, entre, sei lá, não sei explicar. É importante, isso não era um diagnóstico. Era uma tentativa de descrever um padrão. Lembra que a gente está falando de psicanálise, não está falando de psiquiatria nesse momento. A transformação só acontece muito depois, quando a psiquiatria americana, nos anos 70 e 80, ou seja, muito tempo depois, decide formalizar categorias como tornar o campo mais científico, o campo da psiquiatria, da psique, dos transtornos, enfim. E e descrevem a organização borderline de personalidade e transformam a descrição em critérios observáveis. Então, eles criam essa organização borderline da personalidade e colocam critérios específicos que podem ser observados de fora. E no DSM-3, o manual lá do transtorno mental lá dos gringos, dos Estados Unidos, em 1980 oficializa o borderline. A partir daí, o borderline passa a existir como uma doença dentro de um manual. O que antes era uma forma de sofrer se torna uma entidade com código, tratamento e protocolo. Só que é uma questão em comum. Quem são as pessoas que mais recebem esse diagnóstico? Durante décadas, estudos mostraram que a maioria eram mulheres jovens, frequentemente com histórico de trauma, abandono ou relacionamentos caóticos. Isso levantou dúvidas importantes. O borderline seria apenas um diagnóstico clínico ou também uma forma de capturar modos de sobreviver que culturas patriarcais tendem a desvalorizar, como intensidade emocional, medo de rejeição, oscilação afetiva e necessidade de conexão? Aqui você já percebe que o diagnóstico ele está parecendo menos com a descoberta de uma doença e mais com a criação de um rótulo para uma sensibilidade que incomoda expectativas sociais, certo? Ao mesmo tempo que é impossível ignorar que o borderline surge e ganha força num período histórico marcado pela fragilização dos vínculos. Ou seja, a modernidade tardia exige indivíduos independentes, eh, emocionalmente estáveis, produtivos, capazes de regular a si mesmos o tempo todo. Capitalismo. Viver nesse modelo significa que qualquer pessoa que dependa de vínculos fortes, que oscile emocionalmente, que sinta demais, acaba sendo vista como inadequada. Porque ela não está se adequando ao padrão da sociedade. Da sociedade a partir daí. Bem importante ressaltar. O diagnóstico nasce dentro dessa lógica. O que não combina com o ideal de autonomia vira transtorno. O capitalismo intensifica esse quadro. Não basta viver, é preciso performar estabilidade. Importante frisar que não é ter estabilidade, é preciso performar. Ninguém tá nem aí se você tem estabilidade. Você tem que agir como se tivesse. Você precisa performar. Esse é o interesse do capitalismo. Não basta sentir. É preciso controlar. Intensidade afetiva se torna um problema. E a necessidade de proximidade vira fraqueza. A vulnerabilidade vira disfunção. O borderline aparece com uma categoria que concentra tudo aquilo que não cabe bem nesse tipo de sociedade. Oscilação, impulsividade, sensibilidade e laços contraditórios. É uma forma de sofrimento que não se ajusta às exigências emocionais da produtividade.
E o manual psiquiátrico transforma isso em diagnóstico individual. Ou seja, a gente está tirando a culpa da sociedade e colocando no indivíduo. Vocês notaram um padrão? Então, a história do borderline, ela revela o quê? Menos que seja uma falha pessoal e mais como uma tensão entre subjetividades sensíveis e um mundo que pede constância quase mecânica. Um mundo que pede uma constância de robô. Para você ser produtivo, produzir. Você é sua mão de obra, você tem sua mão de obra. E o que hoje a gente entende como transtorno poderia ser lido como consequência de vínculos instáveis, expectativas sociais rígidas e ambientes emocionais pobres. O diagnóstico é uma lente, não uma essência. Ele diz algo sobre quem sofre, mas também diz muito sobre o tipo de sociedade que classifica esse sofrimento dessa maneira. Eu acho que diz mais sobre a sociedade do que sobre a pessoa. Enfim, opiniões polêmicas. Com isso, o borderline deixa de ser só um nome e se torna o espelho da nossa época. Um tempo em que o indivíduo precisa carregar sozinho uma carga emocional que antes era sustentada por comunidades, famílias e redes de apoio. O manual psiquiátrico organiza o fenômeno, mas o fenômeno nasce da vida real, dos vínculos, das dores precoces, da falta de segurança de um mundo que cobra estabilidade enquanto oferece pouco chão. O borderline ele só emergiu com força num século que passou a exigir identidades estáveis, autonomia emocional e que fragilizou os vínculos comunitários e familiares. É um diagnóstico nascido da modernidade tardia, quando o eu virou um projeto e fracassar na autogestão virou sintoma. Nesse sentido, o borderline é tanto uma categoria clínica quanto um espelho da subjetividade contemporânea. Pessoas que sentem demais no mundo que as cobras por sentir menos. E o curioso é que quando a gente fica o suficiente, o borderline é quase um herdeiro direto daqueles grandes personagens românticos do século XIX. Apaixonado demais, ferido demais, sempre na fronteira entre amor e destruição. Só que em vez de inspirar romances, hoje eles inspiram protocolos clínicos, porque não se adequam à nossa sociedade. Quando a gente fala de capitalismo tardio, a gente não tá falando só do financeiro. Não é só isso. Não é só sobre o sistema econômico. É um sistema com pessoas, e pessoas envolvem emoções, sentimentos. Humanos não são só razão. Humanos também são emoções, e emoções são importantes. A gente foi evoluindo e todas as emoções têm um objetivo. Então, todas as emoções são importantes. Eu posso falar mais disso em outro vídeo porque eu tô lendo o livro emocional, a nova neurociência dos afetos. E quando eu terminar ele, eu quero fazer um vídeo sobre, porque eu acho que tem muito conhecimento muito bom nesse livro. Mas enfim, o capitalismo tardio, ele exige indivíduos adaptáveis, disciplinados, produtivos, com autocontrole, foco. Olha só, TDAH talvez também não seja exatamente uma coisa tão clínica assim, sabe? E outros transtornos, né? O que eu tô falando borderline, mas enfim, vocês entenderam. As pessoas que sentem demais, que oscilam, que precisam de vínculos sólidos, que têm crises de identidade, que necessitam de amparo emocional, são vistas como disfuncionais ou inadequadas. Isso é um absurdo. Isso é uma necessidade humana, gente. Todo mundo precisa disso. Mas tem gente que performa, sabe? E tem gente que não consegue performar. E tem gente que sente mais, sim. Mas isso não necessariamente é um problema, isso só se torna um problema por conta da nossa sociedade. Basicamente, o borderline se tornou o diagnóstico que organiza as pessoas que têm uma sensibilidade considerada excessiva para os padrões de eficiência e autonomia que o capitalismo demanda. Ponto. É isso. Ao invés de enxergar essas pessoas como sujeitos
reagindo a relações instáveis, a violência, trauma, eh, precarização afetiva, abandono social, enfim, vários problemas, né? Eh, o discurso médico, ele diz, sempre médicos, né? O discurso médico, ele desloca o foco para dentro do indivíduo. O problema passa a ser você, não o ambiente que produziu tal sentimento. E é assim que a gente nunca se organiza para fazer uma revolução. Mas news, ó, recentemente, até o DSM, Super Medicina, tá tendo uma tendência a abandonar categorias tão rígidas. Muitas categorias já mudaram no CID-11. Por exemplo, a transexualidade era considerada um distúrbio sexual, tá ligado? Uma doença. Enfim, é absurdo. E agora no CID-11, as coisas estão deixando de ser tão rígidas dos seus conceitos, mas ainda existem. E quanto ao borderline, ele tá deixando de ser enxergado como um espectro de desregulação emocional e fragilidade na... Opa, peraí, que eu confundi. Ele está passando a ser enxergado como um espectro na desregulação emocional e fragilidade na identidade. Então, ele está virando um espectro. E essa mudança reflete a uma crítica recorrente que vem crescendo, né? É, as pessoas que perceberam isso e não concordam, perceberam, tem alguma coisa errada aí, gente. Talvez ficar enchendo essa pessoa de remédio e tratando ela como problema não seja e tendo uma das maiores taxas de suicídio não seja a coisa certa, sabe? Talvez o problema seja o ambiente, sabe? E aí essas pessoas, elas estão fazendo um movimento em que tá tendo uma crítica crescente à patologização, eu não sei falar, patologização das emoções intensas e um reconhecimento maior do papel dos traumas relacionais, das desigualdades, das condições sociais na formação do funcionamento psíquico. Também a gente descobriu muita coisa nesse século sobre neurociência e o porquê que existem evolutivamente as emoções, então isso ajudou bastante. E hoje entende-se que o borderline é menos uma entidade isolada e mais uma combinação entre vulnerabilidade emocional, história de vida, vínculos estáveis e contexto cultural. É isso. Não existe nada de eterno nos diagnósticos. Mas nesse diagnóstico, o que existe desde sempre são pessoas com alta sensibilidade emocional, medo de perda, necessidade profunda de vínculo, oscilação identitária, modos humanos de existir válidos. E a psiquiatria apenas oferece uma linguagem histórica para isso. O capitalismo define o que é funcionar bem. E a cultura decide o que merece ser chamado de desvio ou transtorno. E é isso.